Olá pessoal, aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho a respeito da ocasião que estamos vivendo. Estamos hoje no dia 29 de março de 2018, estamos no finalzinho de março, começando o mês de abril, e estamos comemorando a Páscoa. Essa é uma festa bíblica preciosa, muito boa, e como todas as coisas são bem concorridas, a Páscoa tem sido bem concorrida, comemorado por muitas nações que se dizem cristãs, por muitos cristãos de diferentes matizes, até mesmo pelos judeus. Eu digo até mesmo, mas poderia pensar começando com eles, porque na verdade a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Deus de Israel, foi o Deus que chamou um povo, escolheu um povo, separou este povo e a este povo deu orientações. E a primeira das orientações que Deus deu a Israel, como nação sacerdotal, para anunciar as grandezas de Deus em todo o mundo e para todas as nações, começou com esta grande, maravilhosa festa, chamada Festa da Páscoa, que nós já chamamos Festa da Páscoa. Portanto, eu quero fazer uma leitura bíblica e trazer uma breve meditação neste assunto precioso. A leitura vai no livro de Romanos, capítulo de número 6. Nós vamos fazer a leitura começando no versículo de número 20, falando de um assunto que já vem sendo discorrido, mas eu quero ficar em especial com o versículo 23, o último versículo deste capítulo. Romanos 6, do versículo 20 a 23, com destaque no versículo 23. Porque quando ereis servo do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhas então de ser servo da justiça? Mas agora que você foi libertado do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O versículo 23 deixa uma informação mais específica, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma, ensinando esse povo que já era gentil a verdadeira história da libertação das almas, da salvação, a libertação espiritual. Portanto, o versículo 23 fala a respeito de salário, o que nós poderíamos também chamar de recompensa, porque um salário é uma recompensa. Então, leremos o versículo da seguinte forma: a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E esta vida eterna está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Ok, então, como nós falamos no princípio, com todas as comemorações e todos os diferentes matizes de comemoração, ao qual nós não vamos entrar nas minúcias, eu gostaria de fazer uma pergunta bem importante para nós nesse momento, nesta festividade. Será que a nossa real meditação a respeito da Páscoa tem alcançado o verdadeiro foco para o que ela foi estabelecida? Em poucas palavras, eu gostaria de que você meditasse no seguinte: desde que a Páscoa foi instituída no Egito, nós podemos aqui citar algumas ligeiras bases nas quais elas foram estabelecidas pelo Deus de Israel. Primeiro, o propósito de Deus para Israel e como resposta de Israel para com Deus era uma obediência reverente, temerosa e restrita esta obediência a ordens que Deus estava dando ao seu povo, uma ordem para que eles fossem livres. Segundo ponto seria uma consciência do valor do sangue do cordeiro, o qual eles mataram e marcaram os umbrais da porta da casa deles. Em seguida, a
Páscoa passou a simbolizar para eles a liberdade da escravidão e, por fim, o suprimento simples, mas permanente da parte de Deus, começando com o cordeiro que eles comeram naquela noite, continuando com o pão sem fermento, amassado, comido rapidamente, e a saída até que eles começaram a comer o maná que caía no deserto. Isso representa uma provisão simples, porém constante, e uma provisão muito especial, porque provinha da parte de Deus. Em outras palavras, a Páscoa é a alegria reverente de nos conscientizar de que o precioso sangue do Cordeiro de Deus nos garante gratuitamente e completamente a liberdade com toda a responsabilidade e garantia de que a morte e o pecado que Satanás havia nos prendido por ele, de nos matar e nos levar à vida eterna na perdição, esta Páscoa representa, em modos espirituais, a completa libertação desta escravidão.